Olá pessoal, vamos lá então. Uma circunferência de raio R. Eu desenhei aqui 8 triângulos iguais. Veja que esses 8 triângulos formam o que? Um octógono, um polígono de 8 lados. Nós chamamos a base desse triângulo, que é o lado do octógono, de L. A altura desse triângulo é H e aqui são os raios. Então veja lá, como é que eu calculo a área de um triângulo desse? L vezes H dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Observe que se eu calcular a área desse polígono de 8 lados, a área dele está, entre aspas, longe da área do círculo. Observe que aqui esses espaços estão grandes. Esses espaços são o que? Segmentos circulares. Agora veja o desenho de baixo. Nesse outro desenho, circunferência de mesmo raio R, eu desenhei 16 triângulos. Observe que eles ficaram menores. Mas veja aqui, se eu calcular a área desse polígono de 16 lados, a área dele já está, entre aspas, mais próxima da área do círculo. Por que eu falei entre aspas? Porque próximo em matemática é coisa muito relativa, né? Mas você observa que os espaços aqui diminuíram, entre o polígono e o círculo, né? Então a área desse polígono está se aproximando da área do círculo, certo? Como é que calcula a área de um triângulo desse? L, que é a base, vezes a altura H, dividido por 2. Então veja lá, quanto mais triângulos eu tiver, mais esses espaços vão diminuindo e a área do polígono vai se aproximando cada vez mais da área do círculo, tá bom? Então veja lá, a área de um destes triângulos, quanto que é? L vezes H sobre 2, acabei de te mostrar. L vezes H dividido por 2, base vezes altura sobre 2. Mas se tivermos um número N muito grande de triângulos, o que isso significa, um número N muito grande de triângulos? O número N tendendo ao infinito, N tendendo ao infinito. O que vai acontecer? A medida da altura H dos triângulos vai se igualar à medida do raio R, ou seja, H igual a R. Veja aqui isso aqui, olha, a medida que, quando eu fiz mais triângulos, observa que essa altura desse triângulo, ela está maior do que aquela lá. Entendeu isso? Ela está maior, ou seja, essa altura está tendendo para o tamanho do raio, tá? Então, como é que nós escrevemos isso? H, quando o N for infinito, H vai ser igual a R. Tá claro isso, pessoal? Outra coisa que vai acontecer, o perímetro do polígono regular formado por esses N triângulos vai se igualar ao perímetro da circunferência. Vamos ver como é que é esse perímetro? Como é que calcula aqui o perímetro? Olha a figura de cima. 8 lados, não é? É o número N. E o L é a medida do lado. Se eu multiplicar 8 vezes a medida do lado, eu não vou ter o perímetro? Ou seja, N vezes L. N é a quantidade de lados, entendeu? N vezes L. L é a medida do lado. Então, N vezes L é o perímetro do polígono. Esse perímetro, ele vai o quê? Se igualar ao perímetro da circunferência. Certo? Então, N vezes L vai ser o quê? Como é que é o perímetro da circunferência, ou o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes o raio. O que mais que vai acontecer? Vai acontecer também que a área do polígono, que eu chamei de AP, vai se igualar à área do círculo, que eu chamei de AC. Ou seja, a área da circunferência, a área do círculo, vai ser igual à área daquele polígono. Como é que é a área daquele polígono? Vamos ver como é que é a área do polígono? NLH dividido por 2. Por quê? Porque LH dividido por 2 não é a área de um triângulo daqueles vezes N.
Entendeu isso? Assim, o que nós podemos fazer? Nós podemos substituir o 2πr, o n vezes L por 2πr. Podemos, professor? Claro que podemos aqui. Acabamos de ver NL igual a 2πr. Então nós vamos substituir o NL por 2πr e o H. O H nós vamos substituir por R. Chega-se então o que? A fórmula da área do círculo. Então a área do círculo vai ser o quê? 2πr vezes R sobre 2. Já fiz a substituição. Mas o que é R vezes R? É R ao quadrado. E 2 multiplicando 2 dividindo 2 sobre 2 cancela, dá 1. A área do círculo, então, π vezes o raio ao quadrado. Não é bacana isso? Volte aí e entenda direitinho tudo que nós fizemos. É o francês, πr ao quadrado. Que isso, professor? Na falta de uma piadinha melhor, vai essa mesmo, tá bom, pessoal? É o πr ao quadrado, certo? Bem, isso significa que para determinar a área de um círculo cujo raio é R, o que nós fazemos? Faz-se o produto de π pelo quadrado de R, πr ao quadrado. E por que o comprimento ou perímetro da circunferência é 2πr? Porque dividindo-se o comprimento de uma circunferência qualquer pelo próprio diâmetro, quer dizer, tem o seu diâmetro dela mesmo, claro, encontra-se sempre um número constante igual a 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, infinito. Esse número irracional famoso é representado pela letra grega π. É o π, né? Assim, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, que é 2r, vai dar o quê? O valor π, aquele número que eu mostrei. E agora, se eu isolar C no primeiro membro dessa igualdade, o que vai acontecer? O 2R que está dividindo vai passar para o segundo membro multiplicando, ou seja, π vezes 2R. Ou, como a gente costuma escrever, 2 vezes π vezes R. É o perímetro da circunferência. Captou? Importante observar que 2π é aproximadamente igual a 6,28, correto? Ou seja, o raio está contido na própria circunferência aproximadamente 6,28 vezes. Não é bonito isso? Quer dizer que, olha aqui, se eu medindo esse raio, ele vai estar contido sobre a circunferência aproximadamente 6,28 vezes, qualquer que seja a circunferência. Curiosidade, Malba-Tahan, que era o pseudônimo do professor Júlio César de Mello Souza. Vale a pena ver a biografia do professor Júlio César de Mello Souza, viu? No seu livro O Homem que Calculava, entre outras histórias maravilhosas, ele escreveu assim: sou o medo e pavor constante do menino vadio. Quem sou eu? Resposta: eu sou o número π. Por que eu sou o número π? Cadê ele? Está aqui. Sou o medo e pavor constante do menino vadio. Ó, é o número de, cada algarismo é o número de letras daquela frase. Sou 3, o 1, medo 4, e 1, pavor 5, constante 9, do 2, menino 6, vadio 5. É o número π. É uma frase mnemônica. Uma frase para que a gente se lembre do número π. Beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Boa sorte, bons estudos. Um abraço, tchau, tchau.